Amém? Muito bem, queridos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com o seu coração. Depois de uma alegria tão grande como essa, você pode pensar, o pastor vai pregar igualzinho, vai pregar em alegria. Não, eu preguei alegria semana passada. Já aprendeu, não aprendeu? Eu preciso pregar agora para você, para terminar essa série de mensagens sobre culto, que eu acho que todo mundo já entendeu sua parte. Já entenderam sua parte? Já reavivaram o que é culto para Deus? Hoje temos um bom exemplo de um culto alegre para Deus, de gratidão. Mas eu preciso fechar o ciclo dessas mensagens, até para falar de outros assuntos, né, irmãos? Para falar em outras vertentes da palavra de Deus. E eu vou falar hoje, queridos, para nossa instrução do culto que não agrada a Deus. Existem mais modalidades, mas eu vou mostrar a vocês 3 modalidades de culto que não agradam a Deus. É necessário. Amém? Estou até pensando ali, que analogia eu vou fazer para falar à igreja que é necessário falar dessa parte negativa. É igual vacina. Vacina. O que é vacina? Qual é o princípio da vacina, irmão? De uma enfermidade específica. Você está enfermo com aquela enfermidade e vão colocar dentro de você o quê? O próprio vírus. Coloca em você um mal para que o seu corpo reaja àquele mal e crie anticorpos. Então é colocado algo negativo dentro de nós na vacina. Não estou fazendo apologia contra a vacina, não. Estou ensinando tecnicamente o que é. Todo mundo entendeu? Não, o pastor é negacionista. Negacionista. Não estou negando nada. Quem quiser tomar, quando tomar aí 4, 5 doses, falei alguma coisa? Toma a vacina quando você quiser, irmão. Estou te explicando como é que funciona. Você pega o vírus, anula a força do vírus e bota o vírus dentro de você de novo. Então, é para te proteger. Da mesma forma, a analogia que me veio no coração é essa. Vamos falar de uma palavra que não tem a ver com o que nós estamos vivendo aqui agora, porque eu creio que nós estamos vivendo um momento muito maravilhoso como igreja. Eu creio mesmo, de coração. Não chegamos nem perto da perfeição, mas nós estamos num momento bom, como igreja. Amém? Estamos caminhando para momentos melhores ainda. Então, pastor, por que vai falar sobre esse momento, esses exemplos ruins de culto? Para que jamais esqueçamos que podemos, por negligência, por erro, por pecado, não é? De repente apresentar para Deus um desses cultos negativos. Amém? Quantos entenderam por que eu vou falar sobre isso? E assim a gente fecha esse ciclo e você sai daqui inoculado com a palavra, com anticorpos contra esses maus exemplos da palavra. Todo mundo entendeu a proposta? Então vamos lá, vamos começar essa palavra aí. Abre em Gênesis capítulo 4. Essa série de mensagens, sacrifício de culto. 3 tipos de culto que Deus não recebe. Vamos aprender que tipo de culto Deus não recebe. 4:4. Gênesis 4, verso 4. Você já conhece a história? Eu não preciso gastar tempo e saliva para explicar Caim e Abel. Precisa? Pelo amor do Santo Deus. Personagens muito famosos, né, irmão? A tragédia que houve ali no Éden. No Éden não, fora do Éden, mas no começo da história da igreja, que todo mundo conhece. Não vou gastar muito tempo falando de Caim e Abel, mas eu vou salientar um detalhe. Nós estamos falando de culto que Deus não recebe. Por que não recebe? É isso que nós vamos ver no texto. Quantos acharam Gênesis 4? Verso 4. Olha só, está até editado de maneira curta, sem dar muito contexto, que você já conhece. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agora lê comigo aí em voz alta, que é a chave do entendimento. Vamos lá? Agradou-se o Senhor de quê, irmão? De Abel, bem destacado aqui didaticamente. E que mais? E de sua oferta. Diga assim: o Senhor se agradou de Abel, e por isso recebeu sua oferta. Todo mundo entendeu? Já falei isso antes, não é incomum aqui no nosso meio. Mas tem gente que acha que não, que Deus preferiu Abel porque deu carneiro em sacrifício e o outro deu legume. E Deus não gosta de legume, não é nada disso, irmão.
O problema de Caim é que ele não sabia o que agradava a Deus. Deus queria animal e deu legume, não é isso. Você vai entender pelo contexto que Deus olha no culto prestado o coração do ofertante. E esse exemplo aqui, os dois chegam diante de Deus, cada um com seu altar, e cada um colocando o seu sacrifício. Isso é culto. Sacrifício é culto. É o culto mais primitivo que tem na Bíblia, é esse aí. Não tem nem exemplo de culto de Adão e Eva. Já perceberam? O primeiro exemplo de culto que tem de sacrifício é de Caim e Abel. Esse é o exemplo mais antigo da Bíblia, da história de culto. Os dois querendo agradar a Deus. Mas Deus se agradou de quem primeiro, irmãos? De Abel, e por isso se agradou da sua oferta. Olha o restante do versículo aí. Ao passo que o que, irmãos? Que de Caim, primeiro ele avaliou Caim, e da sua oferta não se agradou. Entenderam a sequência? Deus não disse assim: eu não me agradei da sua oferta, eu não me agradei de você. Então sua oferta foi rejeitada. E aí não se agradou. Olha o que diz o texto. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. O camarada vai à presença de Deus para agradar a Deus e sai bicudo, sai irado, com o coração cheio de ira do culto que ofereceu a Deus, porque foi rejeitado. Esse era o caráter, esse era o coração cheio de coisa errada de Caim. Não é que Deus não queria o culto de Caim, não é que Deus não se agrada de legume. Deus não se agrada num culto com um coração desse jeito, porque Deus sonda e conhece cada coração. Amém? Vai para o verso 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, o coração tomado de ira? E por que se lhe descaiu o teu semblante? Verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Deus não está falando da oferta, está falando do coração dele. Se você mudar os sentimentos do seu coração, eu te aceitarei. E em consequência, aceitarei sua oferta. Quantos entenderam? Então, o que Deus avalia quando nós vemos a casa do Senhor para dar culto? Nosso coração. Não interessa quanto dinheiro você colocar aqui no gasofilácio, no saquetel, não faz a menor diferença. Você pode chegar com a mala 007 cheia de dinheiro, cheia de dólar. Se seu coração não estiver de acordo com a vontade de Deus, o dinheiro fica na terra, mas a sua oferta não sobe como agradável a Deus. Deus rejeita. Todo mundo entendeu isso em nome de Jesus? É um princípio fundamental do culto. Deus sempre avaliará a intenção dos nossos corações em ofertar. Sempre. Então, o que Deus se agradou desse culto primitivo de Caim? Porque ele estava com o coração errado. E da sequência, Deus fala assim para ele assim: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim tinha toda a possibilidade de se conter e mudar o semblante, mudar o sentimento do coração. Deus, que ele nunca viu tanta misericórdia como aqueles casos. Deus está tentando impedir de cometer o erro nessa conversa. Ainda assim, na sequência, depois de uma conversa com Deus, ele sai, convida o irmão e mata o irmão. Ele podia ter se dominado. Deus deu chance. Ele não é nem aquele caso que o cara estava tão transtornado que não ouviu ninguém. Ele ouviu o próprio Deus. Tinha tudo para ser bem sucedido. Mas o coração dele prevaleceu o mal. E Deus não podia impedir que acontecesse aquela tragédia. E a tragédia testificou contra Caim. Depois de um culto. Amém, queridos? Guarda esse princípio, por favor. Enquanto você abre lá em Mateus capítulo 5, verso 23. Abra lá em Mateus capítulo 5, verso 23. O primeiro tipo de culto que Deus não recebe, Ele não vai receber nem de mim nem de você, caso você esteja em litígio. Eu vou explicar muito bem isso, porque às vezes há atenuantes e há circunstâncias.
Principalmente litígio com seu irmão. Não pensa que Deus tem filho predileto na terra. Nenhum de nós aqui é mais queridinho de Deus. Mas não ficar com ciúme do pastor, de outros pastores, ou de algum irmão. Não tem isso não, Deus não tem queridinho preferido não, hein? Todo filho para Deus é igualzinho. E todos são pecadores. Tem isso. E Deus não vai aliviar, aceitar culto de alguém que causou dolo ao seu irmão. Entenda o contexto desse litígio, amém? É de quem causou dolo e não quer consertar. Desta pessoa, Deus não receberá culto. Não interessa quem seja. Seja o pastor, o bispo, arcebispo, não interessa quem seja. Está com o coração cheio de mágoa, com irmão, com ira, causou dolo. Não adianta você vir adorar a Deus, porque teu sacrifício não será aceito. Mateus 5:23. Culto e litígio com o irmão, Deus não recebe. Olha o que está escrito aí. Vamos ler. Quem quiser ler com o pastor em voz alta, para você aprender, nunca mais esquecer. Vamos lá. Trazeres ao altar a tua oferta. Não é o mesmo procedimento de Caim e Abel? Trazendo oferta diante de Deus? Jesus está fazendo, todo ofertante, quando chegar diante do Senhor para ofertar, o que tem o texto aí? E ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, com justiça. Não está escrito isso aí, mas o contexto é esse. Se teu irmão tem algo contra ti, o que diz o texto aí? Volta atrás, vai primeiro, corre atrás. Vem na casa do Senhor e então, voltando, faze a tua oferta. Jesus foi muito didático nessa parábola? Foi. Muito didático. Está mantendo o mesmo princípio lá do início. Se você tem alguma coisa com o irmão e não consertou, porque você quer dar um gelo nele, porque você não está afim de dar o braço a torcer, vou dar um exemplo mais grave. Você brigou com seu irmão, você está errado, mas você não quer admitir, não interessa o que você venha fazer aqui na casa do Senhor, não interessa. Ah, mas eu sou palestrante, não interessa. Ah, eu sou do Ministério do Louvor, eu canto ali na frente, não interessa. A partir do momento que você não consegue ver que Deus não receberá o seu serviço de culto, o seu sacerdócio, enquanto você não reconciliar com seu irmão, como estou entendendo? Agora presta atenção. Ah, alguém tem alguma coisa contra mim, mas eu não sei. Isso acontece direto com o pastor. O pastor então é vítima disso o tempo todo. De vez em quando chega uma ovelha para mim, pastor, eu queria te pedir perdão. Eu falei, perdão, irmã, de quê? Não estou sabendo não, qual é a encrenca, não sei. O que eu fiz? Não, pastor, porque um dia, pastor, olha só, isso acontece com frequência. Um dia, eu cheguei lá na igreja, o senhor passou por mim e não deu a paz do Senhor. Aí eu gerei uma mágoa no meu coração com o pastor. Está pensando que isso é brincadeira? Isso acontece muito. O pastor virar o rosto. Eu tenho aqui pelo menos dezenas de almas para eu cuidar. Mas ela acha que eu fui negligente com ela. Porque eu não dei a paz, não virei o rosto. Aí ela cria um factoide na mente dela que eu fiz alguma coisa contra ela. E ela mesmo cai em si que não aconteceu nada e ela me perdoa. Ela mesmo me libera. Como é que eu vou saber que ela estava com isso no coração se ela não veio até mim? E existe um protocolo bíblico, Jesus ensinou, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Tudo aqui que está sendo dito aqui é de reconciliação. A palavra só ensina dentro do corpo de Cristo reconciliação. Amém, querido? Compreenderam? O ideal é não ter problemas. Onde tem ser humano tem problema. Aí as pessoas me colocam no cantinho lá da punição, me liberam do cantinho da punição, eu nem sabia. E depois me falam que me perdoaram. Falei, é mesmo? Não sabia que eu precisava do teu perdão. Não me lembro de ter feito nada contra ti.
Então não é o fato de alguém ter raiva de você. Estão entendendo? É de alguma coisa que é solúvel, dá para resolver no corpo de Cristo. E você não resolve. E você não segue o protocolo que Jesus ensinou de ir até o teu irmão para resolver. Deixa ele para lá. Deixa ele para lá. Quando você faz isso, Deus não tem partido. Deus não vai tomar você por mais inocente, ele por mais culpado. Deus está vendo tudo. Quantos entenderam? Então, querido, quando tiver com o coração assim, então, pastor, não devo ir à casa do Senhor? Deve. Mas primeiro reconcilia com o teu irmão, anda, dá pressa. Corre. Não prende por muito tempo o seu irmão. Quantos estão entendendo? Para que você possa chegar na casa do Senhor e o Senhor ver que você fez a sua parte, usou o protocolo divino, se liberou para poder receber a sua oferta. Porque ele sempre avaliará primeiro você, depois a sua oferta. Primeiro você, depois a sua oferta. Todo mundo entendeu esse primeiro princípio? Não vou voltar mais nele. Deus não recebe culto em litígio nesse contexto. Conserva. Marido e mulher brigam muitas vezes, né? De vez em quando briga, dá umas estranhadas dentro de casa. Fica bicudo. Fica bicudo ele, bicudo ela, dois patos não se beijam. E aí vem para a casa do Senhor. Às vezes nem vem. Conserta logo. Para vocês poderem estar livres para adorar a Deus e o culto de vocês ser aceito. Amém? Princípio aplicado, vacina inoculada. Espero que vocês sejam vacinados. Segundo tipo de culto que Deus não recebe. Culto irreverente. Culto que não tem reverência, não tem noção de que Deus é muito santo. Culto feito de qualquer jeito. Esse tipo de culto também Deus não recebe. Levítico capítulo 10, verso 1. Vou mostrar um episódio grave lá no passado. Levítico 10, 1 e verso 2. Olha o que aconteceu lá no passado, no primeiro santuário no deserto. Os filhos do sacerdote Arão, Nadab e Abiú, eram também sacerdotes, trabalhavam na casa de Deus. Olha o que aconteceu, quantos acharam? Levítico 10, 1. Já é o segundo tópico, já daqui a pouco estou no terceiro, já acabou o sermão. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não era, os que não lhe era ordenado, não lhe ordenaram. Verso 2, leia comigo em voz alta, igreja, vamos lá? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Conseguiu enxergar esse quadro aí? Vou parafrasear, porque sempre ilustrar melhor, né, irmão? Está lá na Abiú, dois sacerdotes, paramentados, com a roupa santa, trabalhando ali no pátio, né, do santuário, no deserto. Eles resolvem botar incensário, o que não lhes era ordenado, não era parte deles no culto. Resolveram fazer esse culto à cabeça deles. Puseram incensário e vão lá os dois, lá para dentro. Acredita-se os comentaristas de Bíblia que eles acham que tentaram até entrar no Santíssimo Lugar, irmãos, onde só se podia entrar uma vez por ano, totalmente santificados como sacerdotes. Ou seja, perderam a noção do perigo, né? Aquele lugar era santo, 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 totalmente santo. Tinha preceitos santos e eles ignoraram completamente todo o protocolo de santidade e resolveram que ia entrar lá e fazer do jeito deles. Deus os matou lá dentro do santuário. Tiveram que pegar eles com as vestes, os irmãos deles que sobreviveram, pegaram eles com as vestes, e ainda Deus deu uma ordem a Moisés: e mandarão, pai, desses dois que morreram, nem prantear, não pode nem chorar a morte dos filhos. Não chore por eles, porque eles cometeram um grande dolo. Tiraram eles de um jeito, os irmãos, e o Senhor os puniu. Aí você pensa, poxa, pastor, só porque fez um culto fora de hora? Só porque botou um incenso, é tão grave assim?
Onde é que está o erro deles? Eu quero que você veja agora. Você está no verso 1, né? Verso 9. No verso 9, no desdobramento, vai dar a pista de por que Deus puniu tão severamente esses dois sacerdotes. Verso 9 e verso 10. Quantos estão lá no texto? Aí o Senhor proíbe, olha só. Vinho ou bebida forte, o quê? Tu e teus filhos, Arão, não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Então o que você deduz que eles fizeram? Que eles entraram lá bêbados. Qual foi o grande pecado deles dois? Se embebedaram e quiseram fazer gaiatice dentro do santuário, o lugar super santo. Essa irreverência dele os matou, literalmente. Quantos entenderam? Aí Deus estabelece uma norma. Vocês, sacerdotes, se beberem alguma coisa, não pode entrar para oficiar o culto. O texto, vou voltar no verso 9. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. Verso 10. Para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Vocês têm que ter discernimento pleno da santidade. Eu vou parafrasear o que significa isso. Tem muita gente que esquece quem é Deus e faz culto de fogo estranho. Irmão, se tivesse tempo, é que não dá, né? Fazer uma coisa muito extensa. Eu ia trazer para vocês aqui, há uns anos atrás eu trouxe. Os que não viram vão ficar no gostinho querendo ver, mas não vai ver. Um monte de fogo estranho que eu trouxe da internet aqui em filmar, lembram? Os vídeos? Por exemplo, um pastor lá resolveu fazer no santuário aquele octógono de luta de MMA inflável. Ele pegou e botou esse octógono aqui no santuário, no meio do santuário assim. E aí pegou as irmãs de oração. Irmãs, o negócio é tão ridículo, tão absurdo. Ele pegou as irmãs de oração, entrou dentro do octógono, todas elas eram um círculo, oraram bastante ali, foi filmado lá no Nordeste. E depois que abençoaram ali o santuário da pancadaria, dentro do altar da casa de Deus, era hora dos irmãos que lutavam Ultimate Fight, meter o pé na cara do outro dentro da igreja, em luta. Eu mostrei esse vídeo aqui. Estou inventando. Eu mostrei esse vídeo aqui, irmãos. Fogo estranho que não falta por aí. Se você olhar na internet, tem um monte de fogo estranho. Não é? E brincadeira, e zombaria com o nome de Deus no meio dos cultos. Brincadeira, apostasia, moveres estranhos à revelação de Deus. Coisa ungida, queimar a Bíblia, até Bíblia eu vi gente queimando dentro do santuário de Deus, queimando Bíblia. Queimando Bíblia. Como eu disse, seria extenso aqui, eu teria que trago aqui os vídeos para não parecer que eu estou inventando. Tem o culto dos pelados, o pastor pelado, os irmãos pelados. Culto de nudista, cristão. Você não sabe de nada, inocentes. São os inocentes, sabe de nada, vê nada. Só eu que vejo essas coisas. Tem o culto dos fumantes, que adoram a Deus pela fumaça. Está adorando a Deus. Você não sabe de nada disso, não sou eu que vejo essas coisas na internet? E olha que eu fujo de ver essas coisas. O pastor vai ficar catando, né? Página de escândalo. Não, eu fujo de ver. Quando eu estou lá passando no meu Facebook para ver as postagens que eu fiz do canal, de repente aparece uma bizarrice dessa, assim, diante dos meus olhos. E o irmão no poder subiu tem uma pilastra assim na igreja, ele se agarra atrás com um macaco e vai por aí, irmãos. Cultos absurdos. E o LGBT? Culto de homossexual. É triste. O que não falta é fogo estranho diante do altar. Então, qual é o culto que Deus não recebe? Quando a pessoa está em litígio, ou quando ela não tem mais senso da santidade de Deus.
E ela acha que é tudo brincadeira, tudo é possível, tudo é passível de aceitação para Deus. Deus falou, vocês têm que discernir, ensina o povo de Israel a discernir entre o santo e o profano. Deus não aceita brincadeira, festa junina dentro da casa do Senhor, briga e por aí vai. Luta, não tem luta abençoada por Deus, irmão, não existe isso. Você imagina Jesus com uma luva de boxe na mão, dando na cara de alguém? Na cara de Pedro. Consegue imaginar Jesus dando uma cotovelada, um chute? Consegue imaginar? É muito simples saber quando passaram do limite. É quando você pensa assim, Jesus faria isso? Se Jesus não faria, então aquilo ali não é de Deus. É bem fácil de analisar quando passaram dos limites. Amém, povo santo? Aprenderam mais esse segundo modalidade de culto? Que Deus não aceita de jeito nenhum. É o culto da irreverência. Terceira modalidade de culto. E esse aqui é mais sutil. Eu espero que você analise aí em nome de Jesus. Isaías capítulo 1, verso 11. Isaías 1, 11. Esse é o culto religioso mecânico. Com a mente cauterizada pelo pecado. Esse aqui é um dos mais terríveis. O culto religioso mecânico. Isaías 1, 11. Vamos ver se Deus aceita qualquer culto. Vamos lá. Isaías 1, 11. O que é um culto religioso mecânico, pastor? Antes de lermos o texto, você já entendeu. Vocês são pessoas altamente capacitadas, inteligentes e iluminadas pelo Espírito Santo. O culto religioso mecânico é aquele culto onde a pessoa desde pequenininha já conhece tudo, já conhece o mecanismo do culto, conhece os cânticos, conhece a liturgia da igreja, e ele faz tudo conforme lhe foi ensinado. Ele sabe, ele faz. Se acostumou. Mas muitas vezes com a mente cauterizada em pecado. Ele não consegue mais discernir que Deus não quer só a mecânica do culto. Deus quer o coração santo. Então, mesmo com o coração em pecado, mesmo que ele esteja ali em prática de algum pecado bem terrível, ele acha que Deus ainda assim receberá o culto dele, a ação dele, a pregação dele, o evangelismo dele, o cântico lá de louvor dele. O Senhor não recebe. Esse é o caso da pessoa que está cauterizada. Ela sobe diante da plateia, ela prega, ela ministra, mas a vida dela está um lixo moral. Deus avalia a sua santidade para se aproximar dele. Amém, povo santo? Olha para o texto, agora sim, contextualizei, vamos para o texto. Isaías 1,11, igreja. O próprio Deus usou o profeta para reclamar. E são palavras de Deus, do coração do Pai lá no céu, falando na boca do homem aqui na terra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz Yahvé, o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura dos animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de carneiros, nem de bodes. Ou seja, Deus não quer sacrifício no altar nestas condições. Que adianta? E o texto segue dizendo, verso 12. Quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus não recebe o culto daqueles que, estando em pecado, não sentem que isso incomoda a Deus. E ainda assim fazem todos os rituais, oferecem todas as ofertas,
fazem tudo religiosamente. Deus não recebe. Pastor, mas eu fui num culto que era fogo puro. Uma bênção. Um monte de gente sendo usada por Deus. Aí quando você vai ver a miúde, no particular, aqueles vasos que são uma bênção, tudo vaso quebrado. Cheio de pecado. Vida torta. Adultério. Outras coisas mais, né? É pessoa que não tem caráter, é pessoa que está devendo na praça. Ou seja, pessoas completamente tortas se ajuntaram, fizeram mover e todo mundo acha uma bênção, mas quando Deus não vai ser enganado. Ele vai olhar, não aceito, não aceito. De você, não aceito. De vocês todos, não aceito. Desse grupo aqui que está em pecado, não aceito. Quantos entenderam? Ninguém engana Deus. Deus não recebe. Estava me lembrando de um caso, já tem bastante tempo, só para ilustrar. Quando eu nasci de novo, eu ia para os cultos pentecostais, nas vigílias, vou dizer só o nome do lugar, lá em Xerém. Você dizer o nome não, né? Não fala não, senão sai gravado aqui. Aquelas vigílias de Xerém, de 25 anos atrás, 26, 27, lembram? Quem foi nessas vigílias de Xerém? Até os irmãos aí que andaram lá no meio do fogo lá, do mover. Aquelas vigílias bombavam. Centenas e centenas, quase milhares de pessoas, aquele monte de gente, mundaréu. E a gente ia, às vezes, de trem, e no trem tinha outros crentes no mesmo lugar, porque aquela vigília era famosíssima. E os varões do altar, homens que entregavam tudo, até o CPF, lá de cima e dizia, você, e dava o nome, você estava não sei aonde, com não sei quem, a placa do carro era essa, e entregava até a placa do carro. Era assim. Então, você olhava lá, você lá na plateia, é um novo convertido? Caramba, quanta autoridade e poder, né? Um desses era um cantor. Lá do altar. Junto com os grandes lá. Uma voz lindíssima. Cante que a gente cantava em casa depois que chegava da vigília, feliz da vida. Casado com... Eu não vou dizer o nome. Vamos ficar aqui no gostinho, mas não vou dizer o nome. Casado com a filha de um grande cantor evangélico meio pentecostal também. Tem um vozeirão de trovão. E aí certo dia sai a manchete no jornal. Esse fulano do altar, esse cantor gospel famoso, foi encontrado morto na Via Dutra, porque ele estava tendo um caso homossexual com um prostituto. E o prostituto de pé de chinelo, pobrinho, o matou e deixou o corpo do lado do carro chique dele ali na Rio Sampa. E aí veio à tona, porque foi um escândalo terrível, porque ele era casado com a filha de um grande cantor evangélico. E era aquela bênção lá em cima do altar. Querido, não se engane. Está em pecado, se conserta. Você tem função na casa de Deus, se conserta. Porque Deus está no controle. E o teu culto, enquanto estiver nesse estado, não será aceito por Deus. É óbvio que não será aceito. Quantos entenderam, em nome de Jesus? Nem litígio que você provocou e pode consertar, nem de qualquer maneira, irreverentemente, sem perceber a santidade de Deus, muito menos em pecado. Pecado grave. Ah, pastor, não tem pecado, pecadinho, pecadão. Existe pecado para a morte, existe pecado que é remissível, que pode ser perdoado, pecado que não tem perdão. Então não tem essa. Deus olha o seu culto a partir de você e de tudo que você vai dar para Deus no seu culto. Esse é o princípio básico dessa palavra. Amém, povo santo? Abre agora em Isaías 29, você está no Isaías 1? Estamos chegando no final. E a palavra não é longa, hoje vai ser menos de 40 minutos. Isaías 29, 13. Eu ainda vou terminar essa mensagem mostrando qual culto que Deus recebe. Estou mostrando os 3 que Deus não recebe. Isaías 29, 13, igreja. Quantos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse, visto que este povo, e é o povo dele, se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra,
mas o seu coração está longe de mim. Então esse povo chegava diante da casa do Senhor cantando louvores, falando: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas o coração estava longe de Deus. Olha o que fala aí o profeta aí. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Que o que, irmãos? Que maquinalmente aprendeu. Só tem essa expressão na Bíblia toda aí. Essa expressão estranha aí, né? Maquinalmente. Provavelmente é uma expressão moderna embutida no texto antigo. Porque uma máquina é bem moderno. Mas o princípio da palavra é mecanicamente. Feito no automático. Vamos para o popular? Culto feito no automático. No piloto automático. Né? Já sabe o que vai fazer. Para que orar, me consagrar, me consertar? Eu sei o que eu vou fazer. Já preguei um monte de vezes, eu prego de novo. Eu já cantei inúmeras vezes essa canção, eu canto de novo. Se for assim o culto, Deus não aceita. Só porque você sabe fazer. Aprendeu maquinalmente, mecanicamente. E o texto diz assim, que maquinalmente aprendeu, verso 14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, algo extraordinário, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Verso 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem: quem vê? Quem nos conhece? Verso 16. Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. É muita estupidez alguém achar que esconde alguma coisa de Deus. É estupidez, irmãos. A palavra de Deus diz que nós estamos nus e patentes diante do Senhor, e que Ele sonda corações e mentes. Você pode até pensar que está escondendo alguma coisa de Deus, mas Deus não te vê só o exterior, Deus não vê só as suas ações, mas as intenções do seu coração. Quando Deus repreendeu Caim, Caim não tinha matado ainda o irmão, mas Deus via a intenção dentro do coração. Por isso um outro texto diz: sejam diante de ti alvos, ou brancos, ou santos, os meditar do meu coração. Até o que eu penso tem que ser agradável a Deus. Se eu encher meu coração de bobagem, de coisas erradas, de prostituição, de coisas imorais, eu posso, ninguém ao redor está vendo nada disso, está tudo dentro da cachola aqui no meu cérebro, rodando aqui o filme aqui, tem um que está vendo tudo: Deus. E esse que está nesse estado e não abandona o pecado, não pensa que vai chegar diante de Deus e Deus vai receber seu culto. Ele não recebe. Amém, povo santo? Eu acho que você já entendeu, então eu posso ir adiante. Agora vamos falar do culto que Deus recebe. O meu Isaías, capítulo 66, verso 2. Só esse versículo. Isaías 66, verso 2. Olha que Deus estava falando para um povo que era dele. Não está falando para um incrédulo, para o ímpio, está falando para o seu povo. Os que chegam à sua presença, os que querem cultuá-lo. Amém? Mas como eu disse, é só uma vacina, irmão, para nós não cairmos no mesmo erro. Não estou jogando carapuça para a nossa igreja, pelo contrário. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento de renovo, de restauração, de santificação. Com alegria eu tenho visto os cultos à presença de Deus, tanto nos cultos aqui nesse lugar, como nos cultos nas casas. Se alguém estiver camuflando o pecado, o Senhor vai revelar. O Senhor revelará. Amém? Mas eu tenho a certeza que Deus tem trabalhado nessa casa.
Esse lugar aqui tem sido muito trabalhado pela palavra do Senhor. Glórias a Deus por isso. Isaías 66:2, vamos terminar. Qual é o culto que Deus recebe? Pastor, todos nós somos pecadores? Somos. Todos são pecadores. Erramos em várias coisas. Então, pastor, não vou mais ao culto, porque se eu sou pecador, então eu não aceito culto em pecado? Não, calma. Desiste de vir aqui na casa de Deus, não, irmão. Calma. Amém? Como eu disse, Deus olha a intenção do seu coração. Uma coisa é a pessoa achar que Deus não liga, não vê, não anota o seu pecado. Outra coisa é você estar ciente do seu pecado e estar arrependido diante de Deus, quebrantado. Falando, Deus me ajuda, eu quero parar com isso. Senhor, eu tenho uma área fraca na minha alma. Eu tenho uma fraqueza de caráter, um defeito. Me ajuda, Senhor. A esse Deus aceita o culto. Amém, queridos? Vou mostrar na Bíblia para vocês que Deus aceita. Porque se Deus não aceitasse o culto de quando nós erramos, nenhum de nós poderia estar aqui hoje. Amém? A começar nesse homem que vos fala. Homem passivo de erro como vocês. Mas eu sei que Deus vê a intenção do nosso coração. Eu sei que Deus vê temor no meu coração e vê temor no seu coração. E é esse temor que nos habilita a entrarmos aqui como fizemos hoje, adorar com alegria. É esse temor. Amém? Olha aí para o texto, para não ficar nas minhas palavras, quero que seja a palavra de Deus. O princípio divino, Isaías 66:2. Já acharam? Já abriram? Isaías 66:2. Então leia em voz alta com o pastor, estamos terminando, vamos lá? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Quem é esse que Deus vai prestar atenção? O aflito, o abatido de espírito, que mais, irmão? Que treme da minha palavra. Que ele ouve a palavra de Deus e teme ao Senhor. Ele treme da palavra. Ele treme do juízo. Ele não perdeu o senso que Deus é juiz, justo juiz. Para quem Deus vai olhar? Com condescendência para esse. Se você tem temor no coração, mesmo que erre, como eu erro, todo mundo erra, e você vem adorar, e você sabe que seu mal te incomoda, e você está ali diante do Senhor quebrantado, olha só, Deus não rejeita. O Salmo vai dizer, Deus, um coração quebrantado e contrito, não rejeitarás, ó Deus não rejeita. Tem gente que pensa diferente. Você quer ver uma pessoa que está faltando culto? Procura ver se seu irmão está faltando culto. No coração dele ele acha que Deus não quer recebê-lo na congregação. É um erro. Quem disse a ele que Deus não quer recebê-lo? Ele se coloca numa situação tal que acha que é melhor ele se afastar da comunhão porque ele não está bem. Isso é o maior erro que uma pessoa pode cometer. Quando você não estiver bem, se arrependa do seu erro e venha. Quando você não estiver bem, coloca seu orgulho bem dobradinho debaixo do braço e vem para a casa do Senhor. E diga, Senhor, eu preciso de Ti. Eu vou me ofertar aqui diante do Senhor. Estou passando prova, está difícil para mim, mas eu venho porque eu sei que Deus vai me perdoar. Que Deus vai me acolher no seu pavilhão. Deus vai estender sua mão de misericórdia sobre mim. Amém, povo santo? Não cometa um erro de, depois de ter cometido um erro, um pecado, achar que se ausentar da casa do Senhor é o mais certo. Não é. O mais certo é você se arrepender rápido e vir correndo para a casa de papai. É aqui, ó, é no altar. Eu tenho falado isso, vou falar abertamente mais uma vez, ficar gravado. Essa mensagem tem abençoado outras vidas em outros lugares do Brasil. Eu creio que Deus está fazendo essa casa aqui, filhos do reino. Sempre foi uma casa de palavra do reino. Mas hoje, Deus está tratando aqui no meio de nós com restauração de vidas.
Eu creio que tem gente aqui sendo restaurada aqui nesse ministério. Pessoas que vieram quebradas, pessoas que vieram sujas, pessoas que vieram cheias de problemas. E Deus tem trago essas pessoas com problemas para cá. E glórias a Deus por isso. Se Deus confia que aqui elas vão ser tratadas, que aqui elas vão ser acolhidas, que aqui elas vão ser restauradas para continuar servindo ao Senhor, glórias a Deus por esse lugar de restauração que é essa igreja. E aqui é esse lugar de restauração. Estou afirmando a você. Aqui é um lugar de restauração. Quem entra aqui de um jeito, se perseverar, sai de outro. Eu não vi ninguém que entrou aqui torto e saiu torto sem ter deixado o Espírito de Deus trabalhar, lógico. Se a pessoa deixar, sai curada, transformada, liberta. E o que mais nós temos encontrado é gente quebrada. Amém, povo santo? Venha quebrado do jeito que está. Venha doído do jeito que está. Venha doente do jeito que você está. Porque é na casa do meu Pai, na casa do nosso Pai, que você vai ser tratado. Vai ser curado, vai ser restaurado para continuar servindo. Em nome de Jesus. Amém? Olha só, abra por último Lucas, capítulo 18. Eu falei que estava acabando, eu falei que tinha acabado. Não enganei ninguém. Ele está acabando. Eu falei, acabou? A outra estava gemendo, não sei porquê. É uma prova tão dura ouvir a palavra assim. Ai, Jesus. Eu estou falando da misericórdia de Deus, a parte boa, irmão. Já não estou mais no cajado, estou na misericórdia. Está lá doendo no lombo dele. Ai, Jesus. Ele não quer que acabe, não, ele quer que eu pare de bater. Estou batendo em ninguém não, irmão. Estou falando o contrário. Estou sendo o mais franco que eu posso e o mais claro que eu devo. Como Deus trata conosco. Amém? Era muito bom se eu falasse só palavras bonitas. Mas eu falo palavras que curam. Se eu estou falando que aqui é um lugar, um ministério de restauração, tem que falar palavras que curam. E Deus nos cura aqui, irmãos. Lucas 18:10, quantos acharam? Agora mais 3 minutos e acabou a mensagem, o outro para de gemer ali. Parece que a palavra está pesada. Vamos lá? Jesus contou o seguinte: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, vão prestar culto a Deus. Um fariseu, o fariseu era o mais religioso da época, e o outro publicano. Publicano eram os mais rejeitados da época. É um contraste. Um super santo e um bem enjeitadinho. Entenderam? Verso 11. O fariseu, posto em pé, isso no culto do fariseu, orava de si para si mesmo. Isso é muito interessante. Ele está falando com ele mesmo, não está nem falando com Deus, irmão. De si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como com este publicano. Ele tem até apontado o dedo na oração. Esse aqui, eu não me junto com essa laia aqui. Ele que presta, ele é maravilhoso. Ele falando com ele mesmo, porque a palavra dele nem subia ao céu, irmão. Era ele falando na cachola dele mesmo. Não sou como este, ainda com esse publicano. E aí começa a se arrogar. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. É um religioso perfeito. Verso 13. Agora vamos ver o culto do outro. Esse é o culto fariseu. O culto do outro, publicano. Estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Significa que esse homem está tão consciente dos seus erros, dos seus pecados, das suas misérias, que ele chegou no culto, ele não deve nem ter entrado direito no santuário. Sabe quando a pessoa fica meio esquiva lá fora, na porta, não se sente digna? E sequer levantava o rosto, ele devia estar com o semblante voltado para o chão, para baixo. Assim ele foi à casa do Senhor. E o texto segue dizendo, olha que eu parei, verso 13. O publicano, estando de pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo:
Ó Deus, seja propício a mim, pecador. Esse homem foi à casa de Deus pedir a misericórdia de Deus. Seja propício a mim, Senhor, eu sei que eu sou pecador. O primeiro, cheio de virtudes, que ele mesmo achava que tinha. O segundo, cheio de consciência que era pecador. Aí Jesus conclui, verso 14: digo-vos que este último, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém, povo santo? Esse texto é maravilhoso. O religioso falou, e ele talvez tenha saído aí. Hoje o meu culto foi uma benção com Deus. Hoje eu já estava no óleo, né, no azeite. Falei para Deus. Deus sabe que eu sou uma maravilha. Jesus disse: esse aí Deus não recebeu é nada. Ele só falava dele: eu sou o máximo. O outro, cônscio do seu pecado, se humilha diante de Deus. Jesus diz: ele sai inocentado. Justificado é tornado inocente. Deus o perdoou. Deus o liberou debaixo da graça. Quantos entenderam? Sabe qual é o culto que Deus aceita, irmão? O que Deus não aceita são várias outras modalidades que nem falei hoje. Mas o culto que Deus aceita é de um coração quebrantado, temente, que chega cônscio de que é defeituoso e precisa do seu consertador, daquele que amolda o nosso vaso. Toda vez que você entrar para cultuar nesse lugar, lembre-se disso. Deus vai olhar para dentro de você, antes de qualquer coisa que você venha ofertar aqui nessa casa. Antes do seu dinheiro, dos seus dízimos, oferta, antes do seu louvor, antes de qualquer coisa que você venha fazer aqui nessa casa, que Deus vai ver seu coração. E se tiver mal, venha a si mesmo. Estou te desafiando a isso em nome de Jesus. Nunca deixe de vir porque está mal. Vou contar um testemunho rápido aqui e vou terminar, tá bom? Vou botar você de pé. Me veio no espírito agora, nem saí. Eu, sendo pastor auxiliar do pastor Acélio, eu dirigi o culto de oração lá no Primos. Quantos iam lá no Primos, na faculdade do Primos, naquele culto de oração? Era sexta-feira? Era sexta-feira. Sexta-feira. Teve culto de oração, irmãos, que a gente gemeu lá. Eu, pastor Acélio, Lenice e mais um. Sempre tinha mais um. Só nós 4. A igreja não vinha para o culto de oração. E a gente ia para aquele culto de oração, eu, pastor Célio, Lenice e mais um. Às vezes era o diácono Gilson, às vezes se mais um era um outro irmão, não passava de 5. E a gente ia lá perseverando em oração. Chegou um tempo que tinha 40 irmãos naquele culto de oração. Se reverteu, né? E eu era encarregado de fazer aquele culto de oração. Algumas vezes caía a escala para mim, para eu dirigir aquele culto. Mas eu tinha acontecido alguma coisa na minha vida que eu não me lembro hoje o que é. Eu estava na fossa. Eu estava de bode. Eu estava de mal com a minha vida, com alguma coisa que tinha acontecido. Só comigo que acontece isso, não, né? Aquele dia que você está na deprê. Eu estava ali mal pra caramba. Aí meu pastor me ligou. Pastor Damásio, é tu hoje que vai assumir lá a oração, né? Aí eu falei para ele assim: vou não, pastor. Vou assumir nada não, que eu estou aqui, não estou bem. Estou na fossa. Dá para assumir a oração hoje não. Aí eu argumentei com ele até biblicamente, irmãos. Eu falei assim: eu tenho direito de também estar na fossa. Eu tenho direito, falei para ele, tenho direito de estar na fossa, de ter meu dia mal. Eu tenho esse direito. Hoje eu não vou, pastor. Bota outro aí para dirigir a oração, porque hoje eu não vou. Eu tenho direito de estar aqui na minha autocomisseração aqui, olhando para mim mesmo, para as minhas misérias. Aí ele desligou, o pastor Zé desligou lá. Passou alguns minutinhos, 2, 3 minutos, ele ligou de novo. Trim! Aí, ele não era telefone fixo, viu, irmão? Por isso que eu fiz trim. Vocês só estão acostumados com o smartphone agora, né?
Isso aí já tem anos, né? Tinha trinha ainda, não tinha? Tocava lá. Tocou de novo, era ele. Aí o tom do meu pastor era outro, irmãos. Primeiro ele condescendeu. Depois ele espinafrou no meu ouvido. Aí já voltou com outro tom. Falou, rapaz, pastor Damásio. Falou que ele tinha uma voz grave. Eu não quero saber do seu problema aí não, pastor Damásio. Você não tem direito nenhum de estar nessa força. E blá, 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 blá. E hoje digo mais, eu não vou assumir a oração não, é você. Você vai lá e vai assumir a oração. Mas pastor, eu não posso, não quero, não teve conversa. Vai lá. E aí eu fui, irmãos. Bicudo, chateado, acabrunhado, todo avexado, como de Norberto, pessoas. Avexado. E eu me lembro, querido, diante de Deus, não é para ficar história bonita, não. Foi um dos melhores cultos que teve naquela época. Foi um culto maravilhoso de oração, aquele culto. Eu quase não fui, eu quase fui reprovado, porque achava que tinha direito de ficar na fossa. E abri mão de fazer a obra do Senhor. Engoli o choro, engoli tudo, fui fazer a obra, e Deus abençoou, e deu graça, foi uma maravilha, foi uma bênção. Eu fui tratado assim. Por isso eu não sou condescendente com qualquer choramingo não, irmão. Entenda isso. Não é que você, pastor, não vou nem falar contigo, você não tem paciência. Não é isso não. Eu vou sempre te estimular a vencer seus problemas. Eu vou sempre te estimular a avançar sobre suas dificuldades. Senão eu não estou te ajudando. Como é que Elias saiu do buraco lá da caverna? Ele não estava em depressão? Deus ficou passando a mão na cabeça. Tadinho do meu profeta. Sai, vem para fora aqui, vem, vamos conversar. Agora tu vai lá no rei Haddad e vai ungir o rei Haddad, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Sabe qual é o tratamento de Deus para crente em depressão? Vai trabalhar, vai fazer a obra. Deixa de chorumela. O mesmo Deus que te deu poder antes, é o mesmo Deus que está dando poder agora. Deus não muda, quem muda é o homem. Seu estado de espírito muda, mas Deus não muda. Que desconfiança é essa? Que Deus mudou, que Deus não vai ajudar? Deus vai ajudar. Segura teus caquinhos, guarda o seu soluço e vem fazer a obra do Senhor. Amém, povo santo? Não é outro tratamento que eu vejo na Bíblia. Não vejo outro tratamento. Se afastar e ficar acabrunhado dentro de casa não te ajuda. Não muda seu estado de espírito, não te cura. Então não espera que eu seja condescendente, não. Pastor, me deixa quieto que eu estou na foto. Vou aplicar em você o mesmo xarope que me deram. O mesmo tratamento de choque que me deram. E eu tenho certeza que isso funciona, que já funcionou com alguns irmãos aqui que acordaram. E se levantaram e reagiram. Amém? Vamos ficar de pé nessa hora. Você entendeu tudo? Ou não entendeu? A outra está dando que acabou a mensagem. Eu tenho que aturar, né? Então, 20 e poucos anos isso. Ele está tão cansado de me ouvir. Glória a Deus. Acabou, pronto. Acabou a mensagem. Mensagem terapêutica, irmão, para te curar. Ela não tem intenção de te acuar, nem te entristecer, é para te curar. É para te dar diretrizes de vida. É para te estimular sempre vir a cada Senhor, não importa a consequência, o problema, não importa a circunstância. Venha adorar a Deus. Venha servir o seu Senhor. Vença a si mesmo. Arrasta a tua carne. Tua carne não tem prazer nenhum de estar aqui nesse lugar. Amarra ela, dá uma chave de braço nela e traz para a casa do Senhor. É aqui que é o lugar da sua cura. E Deus vai sondar o teu coração, vai ver a sua disposição. E Deus vai lhe abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, mas depois nós vamos cantar um louvor também. Não sei nem qual é o louvor. Vê aí qual é o louvor que vai cantar aí que eu não sei. Já foi escolhido? Glória a Deus. O povo pronto é uma bênção. Irmãos, ouça a voz do seu pastor. Cada mensagem dessa, na sua sequência, tem uma ministração para o nosso coração. Amém? São sequências de mensagens para instruir nosso coração. Se deixa instruir, deixa ser guiado mansamente como uma boa ovelha. É para o teu bem.
A gente não está fazendo nada para te oprimir, é para o teu bem. Em nome de Jesus. Eu não quero vida mansa, não. Pastor, você não quer trabalhar com as ovelhas? Eu quero trabalhar com as ovelhas. Para isso, o Senhor instrui aqui nessa casa. Amém, povo santo? Estenda sua destra ao céu em nome de Jesus. O Senhor tem nos abençoado com alegria neste lugar. O Senhor tem nos dado escapes, livramentos. O Senhor tem derramado a sua palavra da graça sobre nossas vidas. O Senhor tem nos lavado com a água que tira a sede e também lava as impurezas. O Senhor tem santificado um povo aqui neste lugar. Amém, povo santo? Eu me regozijo com vocês, queridos. Eu me regozijo com vocês por esse tempo na nossa vida. Me regozijo mesmo diante do Senhor. E sei que vão entrar outros irmãos e irmãs tão carentes desse conserto aqui nesse lugar. Pode trazê-los, irmãos. Não tem essa, não vou levar não, que o fulano está muito quebrado. É aqui que é o lugar dele ser curado. Abençoado, fortalecido. Deus vai abençoar. Quantos creem? Estende sua destra ao céu. Vamos pedir a Deus que nos abençoe cada dia mais. Que os nossos cultos se multipliquem, cheios de graça e verdade. Seja nos lares, nas coinonias, seja nas reuniões na rua, no trabalho de evangelismo, seja aqui nessa casa de adoração, nesse santuário. Toda vez que entrarmos nesse lugar, que o Senhor se agrade dos seus filhos, que o Senhor se agrade de nós. Olha para nós, Senhor. Olha para esse povo que se reúne nesse lugar, com o coração humilde, quebrantado, ainda imperfeitos. Admitimos a nossa imperfeição, nossos erros, mas a tua graça nos tem alcançado. O teu amor, Senhor, tem nos fortalecido. A tua alegria tem nos levantado. De sorte que não ficamos prostrados por muito tempo. Todos têm lutas nesse lugar, Senhor, mas a tua mão tem sido conosco. Muito obrigado. Obrigado pela vida de cada servo teu, do menor ao mais velho, da criança de colo ao mais ancião no nosso meio. Louvado seja o Deus que tem cuidado pessoalmente de cada ovelha, de cada filho teu neste lugar. Muito obrigado, meu Deus, porque é notório o teu cuidado, é notória a tua mão sobre nós, e naquilo que ainda somos deficientes, Senhor, trabalha. Naquilo que ainda te devemos, Senhor, possamos pagar com a nossa vida. Naquilo que não entregamos ao Senhor, possamos entregar em nome de Jesus. Senhor, eu nunca te pedi um rebanho perfeito, ovelhas perfeitas, mas sempre te pedi graça e sabedoria para guiá-los. E eu te peço mais uma vez, me dá graça, me dá sabedoria, ao ajudar a cada um na sua necessidade, a ser o melhor adorador do Senhor, a ser servo operoso, frutífero, cheio de obras de justiça, ataviando-se como noiva do Cordeiro, como a igreja imaculada do Senhor. Nos ajuda, Senhor, e uns aos outros, a abraçarmos o nosso irmão, a tomá-lo pela mão e dizer a ele: não desista, o Senhor é conosco, nós vamos vencer, nós vamos chegar lá, o reino vai chegar. Deus Santo e Poderoso, toma cada um pela destra, Senhor, como um pai que segura o filho pequeno pelas mãos, nos fortalece, nos ajuda a caminhar. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Te adoramos nesse lugar de adoração, Senhor. Ah, meu Deus, cada casa, cada lar aqui representado seja um lugar de adoração.
Que os teus servos cheguem a ti, Senhor, espontaneamente, em vários períodos do dia, da semana, e ali tem momentos maravilhosos na tua presença. Que o ajuntamento aqui seja só a extensão da adoração da semana, de cada servo teu. Que alegria, Senhor, que avivamento será. Que avivamento será quando todos chegarmos aqui na casa do Senhor, cheios do teu Espírito, cheios da tua glória, fluindo vida como um rio de água viva do nosso interior. Abençoa os teus filhos, Senhor, que vivam essa semana para o louvor da tua glória, que te desejem agradar o teu coração, em o nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.
coração diante do Senhor nessa hora.